sou Helder, tá? Em, no mestrado e doutorado em Direito na Unicap. Vamos nessa! Meu caro, seguinte, vamos lá. Grande Helder, boa tarde, vamos começar aí. Essa seleção que é tão corrida, né? A cada ano vem se consolidando mais, vem chamando a atenção do pessoal que quer fazer, né? Mestrado, doutorado da Unicap. O que é que você poderia trazer aí pra gente e dizer o que é que tem de bom? Você que é um cara que foi da graduação, do mestrado, doutorado, ou seja, um cara 100% católico aí, o que é que você poderia dizer pra gente aí sobre esse mestrado, sobre esse doutorado da seleção? O que é que ele tem de bom? Marcelo, primeiro quero cumprimentar todo mundo que está vendo essa live aqui e tenho certeza que outras pessoas vão ter a oportunidade de ver a live gravada. E antes de responder essa sua pergunta, eu quero só fazer um registro aqui, quebrar um pouco esse protocolo. E quero, assim, primeiro, é uma palavra destinada a você, né? Te parabenizar, porque você, para mim, sempre foi uma referência, um cara, assim, extremamente Porra, rapaz. comprometido com a educação, um cara que tem assim, uma vontade de ensinar, de ajudar as pessoas, de transmitir o conhecimento e há um certo tempo já que eu estou envolvido com essa questão de sala de aula, eu tenho tido também esse privilégio de ajudar, né, de poder participar da preparação de pessoas aí para o mestrado, para o doutorado, e sentindo um pouco daquilo que você já sente há muito tempo. Eu lhe conheci lá em 2015, quando eu estava me preparando para entrar no mestrado da Católica, então estava fazendo lá, pensando também em fazer seleção da Federal, etc. E assim, eu quero dizer que você é um cara que é realmente referência, não só para mim, mas para todo mundo que está passando aqui pelo curso, que está entrando nos mestrados que a gente tem aqui em Pernambuco, né, na Católica, na Federal, na UPE, no Damas, enfim. E é isso, cara. Eu queria ter essa oportunidade pública de te parabenizar e deixar registrado que você é realmente um cara que ajuda muita gente e que é um dos grandes responsáveis, né, de certa forma, por ter popularizado, por assim dizer, essa preparação, desmistificado muita coisa, né? A gente sabe como é difícil, como precisa de um empenho, de uma dedicação, e acho que a tua atuação especificamente nesse processo, de uns anos para cá, tem sido muito importante para muita gente, né? Você tem aberto inúmeras portas aí para o pessoal. Então, eu quero fazer esse registro antes de mais nada, tá certo? Meu querido Valeu, meu professor caro. Marcelo Borba. Borba, vê só, de fato, como você falou, o PPGD da Unicap ganhou tem ganhado, né, essa notoriedade nos últimos anos, fruto de trabalho, né, de pesquisa, de dedicação dos próprios professores que integram o programa. Então, assim, a gente tem uma seleção um pouco diferente, né, da seleção da Federal, que, afinal de contas, você vai lá na Federal, faz a inscrição numa linha de pesquisa específica, etc. A seleção da Católica ela é um pouco geral, mas dentro do programa você tem grupos de pesquisa e pesquisas das mais variadas possibilidades, dos mais variados temas aí envolvendo direito constitucional, envolvendo direito do trabalho, processo, né, criminologia, dando uma pegada bem crítica aí, uma pegada mais criminológica nas pesquisas, né, e pesquisas empíricas também sobre o assunto. Então a gente tem, né? O pessoal geralmente pergunta: eita, será que meu tema ele se encaixa no programa? Será que eu consigo ter uma oportunidade? Será que tem alguém que tem possibilidade de me orientar lá no programa com esse tema que eu quero pesquisar? De fato tem, né? O programa tem essa característica de ter uma abertura, de ter inúmeros professores com pesquisas que são, né, que vão aí desde o direito público, o direito constitucional, né, o direito processual, passando aí pela criminologia, né, direitos humanos, uma pegada internacional também, decolonial, e é isso, sim, o programa tem essa característica de conseguir, de alguma forma, agregar inúmeras pesquisas, inúmeras linhas, inúmeras temáticas, e, consequentemente, amplia a possibilidade de ingresso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí essa questão inicial. Entendi. Então, vê, é um mestrado que tem para todo gosto, vamos assim dizer, né? O que você quiser pesquisar tem lá. Exatamente, exatamente. Sempre tem uma abertura, né? Eu lembro que teve um aluno aqui no curso, ele estava com um trabalho que se voltava um pouquinho para o direito privado. Ele, poxa, será que tem, será que não tem? Olha, você vai ver que tem professores, né, conhecendo a pesquisa, conhecendo a produção, você identifica isso. Então, acho que é uma característica bem interessante lá do programa. Você consegue, não se exclui, né? A gente sabe muito bem, tem alguns programas que muitas vezes você tem, de repente, o interesse de fazer uma seleção, de tentar ingressar no programa, mas o tema que é a sua paixão, o tema que você quer pesquisar, não se encaixa naquele programa, né? Isso é
é um diferencial. Ou você tem um programa, ou você tem um projeto de pesquisa que se encaixa naquele programa, ou você vai ter que ter um trabalho de investigar e tentar encontrar outro tema, que eu particularmente não indico fazer isso. Se você quer pesquisar aquele tema, se você tem paixão, quer aprofundar, quer verticalizar o conhecimento naquele tema, eu não acho que você deve mudar o tema por causa de um programa específico. Eu acho que você deve, na verdade, encontrar um programa que tenha condições ali de absorver a partir do tema que você quer pesquisar. Né? Então, é uma questão interessante. Lá dentro do programa tem que ter alguém, algum professor, né? O programa tem que ter essa capacidade de lhe ajudar. Então, se em determinado programa não tem uma linha de pesquisa, né, que dialoga ali com o tema que você está querendo pesquisar, procura outro programa. Eu tenho essa visão, né? Sem respeito demais quem pensa de forma contrária, mas eu acho que você não deve mudar o tema porque você quer, de alguma forma, simplesmente entrar no programa. Eu acho que você tem que pesquisar aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, aquilo que você quer, de fato, aprofundar a título de conhecimento. Ô, meu caro, muita gente que me vem perguntar aqui no curso, eu vou fazer o da Católica porque a mensalidade é alta e não sei o que, não sei o que, eu vou ficar 2 anos lá e vou pagar muito. Eu digo assim, olha, é um dos melhores programas do Nordeste, né? Salvo engano, tem o melhor conceito na pós-graduação em Direito. O que é que pode falar aí do conceito CAPES da Católica, aí, conquistado recentemente, né? Sobre essa avaliação comparada a outros programas de Direito, até da Federal, né? Bota no chinelo, digamos assim, né? Assim, como você falou aí no início, né, eu estou atualmente cursando doutorado lá e vim aí dessa trajetória também de graduação e de mestrado e, coincidentemente, eu acompanhei de perto as 2 últimas avaliações, né, que o programa passou, e quando eu digo que acompanhei de perto, acompanhei como docente, né, lá do programa, a gente precisando, né, participar de algumas atividades, enfim, dando apoio daquilo que o programa precisava. E é engraçado porque essa mudança, né, de conceito, de chegar a um conceito 4 aí, podendo evoluir, inclusive, na próxima avaliação, assim chegar exatamente no conceito 5, é fruto desse trabalho, né? A gente percebe, foi o que eu lhe falei. O programa hoje congrega uma série de linhas de pesquisa, né, ou como a gente diz lá, de sublinhas, né, grupos de pesquisa, e desenvolvem, né, pesquisas que a gente tem notado de impacto. O programa, por exemplo, a gente consegue perceber, ele hoje tem uma representatividade e um impacto muito grande, porque a gente vê cotidianamente, né? Basta vocês acompanharem, inclusive lá no canal do YouTube do PPGD Unicap, os eventos que foram realizados, que vêm sendo realizados nesse contexto aí de pandemia, que está tudo registrado, olha, parceria com universidades do Sul, do Sudeste, né, do Centro-Oeste do país, e sem falar do processo de internacionalização também, né? O programa tem um histórico, inclusive, de parcerias com instituições na Europa, nos Estados Unidos, né? América Central como um todo, e há tanto docentes quanto discentes também fazendo, né, o doutorado sanduíche, mestrado sanduíche, estágio pós-doutorado de professores do programa, o que acaba trazendo essa qualificação também, né? Eu não sei se vai ter algum momento que você, de repente, possa suscitar esse debate, a questão da bolsa especificamente, sim, mas uma coisa que tem sido muito importante também é porque aqui em Pernambuco a gente tem a FACEP, né? Para quem não conhece, a Fundação aqui de Amparo e Apoio à Pesquisa, que financia pesquisas, né, a título de pós-graduação, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Inclusive, na época de graduação, uma das iniciações científicas que eu fiz, eu fui bolsista pela FACEP, e ela financia, né, projetos de pesquisa que têm impacto de alguma forma no estado de Pernambuco. E o programa, nos últimos anos, tem conseguido essa notoriedade também. Diga-se de passagem, é muito difícil, né? Você vai ver a lista lá dos aprovados, são poucos da área de Direito da Federal, da área da Unicap, porque a FACEP ela tem uma certa tradição de aprovar e de financiar bolsas relacionadas à área de tecnologia, né, no agronegócio, a parte voltada para a agricultura e etc., voltada também para o meio ambiente, mas na área de direito tem gente que consegue romper um pouco essa bolha, e isso tem ajudado o programa também, né? Porque, como você destacou, de fato, é um investimento alto, né? Não é todo mundo que tem essa condição financeira de fazer esse investimento, mas eu particularmente considero que é um investimento, é aquilo, né? A gente veja o termo que a gente está utilizando aqui, né? Não é gasto, não é você gastar o seu dinheiro suado com algo supérfluo, é um investimento que você está fazendo na sua carreira, óbvio, né? Você tem a oportunidade de ter um apoio através de uma bolsa, através seja uma bolsa parcial, uma bolsa total, isso vai, por óbvio, te ajudar e te dar um pouco mais de tranquilidade para desenvolver o seu estudo, né? Mas
de fato, é uma série de fatores, sabe, Marcelo, que tem, que a gente pode citar aqui, que tem trazido esse protagonismo aí do programa, sendo referência aqui no Nordeste, sendo referência também no Brasil. A gente tem visto fruto de trabalho, né, de pesquisa, um ambiente extremamente profícuo também. Eu costumo dizer que a gente não adianta a gente querer nadar só, né? Óbvio que tem muita coisa que precisa do nosso empenho individual, do nosso estudo, do nosso esforço, mas quando você está inserido dentro de um ambiente que é pródigo, no sentido de troca de conhecimento, no sentido de pesquisa, no sentido de evolução, isso te ajuda como profissional, como aluno, né? Isso qualifica a tua pesquisa. E é isso, eu acho que há uma série aí de fatores que tem convergido aí para esse bom conceito, né? Essa boa imagem que o PPGD Unicap ganhou nos últimos tempos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de bolsa, que é muito perguntada. Tem bolsa, como é, direitinho. Você já deu um toque aí que tem, né? Tem bolsa pela FACEP, tem bolsa, enfim. Tem como você conseguir, sim, né, o seu estudo. Não necessariamente você vai pagar, né, no caso, investir, né? Vamos usar esse termo aí, que é realmente, de fato, educação não cai gasto, né? Sempre investimento. Mas, enfim. E aí eu queria fazer o seguinte contigo, Helder. Como é que seria, que dica tu daria para o cara começar a se preparar de agora? Eu quero me preparar para a primeira fase, quero lá, como foi que tu fez, o que é que tu indicaria, quero entrar no mestrado, o que é que eu tenho que focar agora? Tenho que ler algum livro, tenho que pensar em algum tema, como é que é isso? Porque muita gente vai perguntar para mim e diz assim, vou nem tentar mestrado, não tenho um tema de projeto ainda. Eu digo, calma, cara, tu nem conhece o programa, tu já quer ter um tema, vamos analisar, o que é que tu poderia trazer pra gente aí? Cara, eu acho que a gente pode dividir essa questão da seleção basicamente em dois momentos, né? Naturalmente, por causa da pandemia, a seleção do ano passado, né, cujos aprovados ingressaram esse ano, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, ela foi uma seleção atípica. Afinal de contas, não dava para ter prova, né, presencial, por questões ali de segurança, né, a gente tentando preservar ali os aspectos relacionados ao isolamento social, etc., as medidas restritivas. Então, a seleção especificamente, né, de 2020 para ingresso em 2021, ela foi uma seleção que consistiu na entrega do projeto, né, na avaliação do projeto e de uma prova de títulos. Então, excepcionalmente, não houve a prova de conhecimento nessa seleção de 2020. Tudo indica, né, óbvio que é só um indicativo, tudo indica que em 2021 a gente volte a ter a seleção com as fases, né, que naturalmente ocorrem e que foi assim até 2020. Não se tem informação oficial ainda, eu estou aqui só falando algo que a gente está imaginando que pode acontecer, mas ninguém disse isso ou aquilo, é só uma projeção. O que eu sugiro fazer, né, dentro dessa perspectiva é basicamente o seguinte: acho que o edital, né, de 2019, ele é um edital que foi inclusive o edital que eu fiz da seleção do doutorado, né, da quinta turma, para quem pretende fazer doutorado, e o edital também de seleção do mestrado. Por quê? Porque ali é a seleção padrão da Unicap, com a prova de conhecimento, com a segunda fase, que é a defesa, né, barra entrevista, defesa do projeto barra entrevista, e a última fase, que é a prova de títulos. Então, qual é a recomendação básica inicial? Vê aquela bibliografia, né, tenta ir atrás dos artigos que estão previstos lá no edital, de um daqueles livros, para você começar a fazer a leitura. Porque ainda que você diga, mas Helder, a gente tem notícia de que de vez em quando se muda lá a bibliografia, etc. Você pode até mudar, isso é uma questão bem interessante, tá? Você pode até mudar o título do livro, o título do trabalho, mas o tema que se busca tratar, né, na bibliografia, é basicamente aquilo que está sendo tratado no âmbito do programa. É interessante a gente notar isso, né? Você que dá aula aí, que é da Federal, sabe bem disso. Geralmente essa bibliografia, ela espelha exatamente aquilo que está acontecendo dentro do programa. Por isso que existe essa bibliografia, para você ler e você ter mais ou menos uma noção, né, de como é que está sendo conduzido ali, aqueles aspectos teóricos, aquelas linhas de pesquisa, dos professores mais referenciados. Então, por exemplo, tem uma professora, né, inclusive gosto muito dela, a professora Vera Malaguti, que é lá do Rio de Janeiro, da área de criminologia, né, da área de criminologia. Nada a ver com as minhas leituras dogmáticas de direito constitucional, etc. Mas me apaixonei estudando na época do mestrado, do doutorado, pelos textos dela. Vi inúmeros vídeos, em vários eventos que ela participou. Cheguei até a fazer um curso de criminologia com ela. E veja, se você for olhar os editais, Vera Malaguti sempre vai estar lá. Tem um ou outro texto que pode mudar, uma ou outra pegada, né, uma outra abordagem, mas a bibliografia, se você ler agora, não sei, ir atrás de algum texto, né, já estou fazendo a sugestão aqui de uma autora, né, lá que está lá na bibliografia. Se você for ler um texto, se você for ler um livro, e de repente sai o edital e muda
um texto, um artigo, você não vai perder nada. Afinal de contas, lembre-se, tá? Você que está, de repente, vendo essa live aqui ao vivo agora, está vendo a gravação, veja, é muito, mas muito importante você ter repertório. E o repertório não é apenas com aquela bibliografia básica. Você pode até reparar no edital. O edital sempre diz, né? É uma bibliografia básica, é uma bibliografia mínima. Por quê? Porque demanda de você um estudo complementar, demanda de você, né, ir atrás, procurar pesquisar. Inclusive, o que é que os professores do programa estão pesquisando e que podem se alinhar com aquilo que você está estudando. Então, assim, o ponto básico é exatamente esse, né? Começar a se familiarizar com uma eventual literatura, com os eventuais referenciais teóricos que a gente geralmente tem contato no programa, né? E começar a pensar, né? Começar a pensar no tema. Óbvio, eu sei que esse momento aqui, não, de repente, não é um momento para isso, e o curso também é muito, muito bom nesse sentido. Mas, às vezes você chegar, eu não tenho ideia nenhuma do que pesquisar, do que escrever, não faço ideia de nada. Vim de uma graduação que já faz muito tempo que eu terminei graduação, ou terminei agora, mas não me envolvi em nenhuma atividade de extensão, de iniciação científica, nem nada. Calma, né? Não é possível que não tenha algo que você tenha familiaridade, né? Alguma temática, algum tema, alguma matéria que você teve ali na graduação ou que você tem na sua atividade profissional um gosto por estudar. Então, a partir disso aí, a gente vai, geralmente, né, conversando, dando sugestões, dando orientações, mas eu acho que o ponto de partida para agora, Marcelo, é conhecer a bibliografia, porque isso vai começar a te dar indicativos também daquilo que o programa está lá pesquisando. Eu acho que é por aí. A bibliografia básica do edital, né, de 2019, já que o anterior foi apenas o projeto, né, como tu diz. E aí eu digo, pronto, o cara foi lá, viu a bibliografia básica do projeto, a bibliografia básica do edital, deu uma olhadinha, leu os livros. Aí eu digo, e sobre o que os professores pesquisam, o que é que tu recomenda? Tem alguma coisa publicada no site do PPGD da Católica, ou o cara tem que ir só no Lattes mesmo pegar? Como é que é a produção lá acadêmica dos professores da linha? Cai muito na seleção, não cai? Como é que tu diria aí? Muito bom também esse questionamento, Marcelo, porque é o seguinte, como eu falei há pouco, existe uma bibliografia mínima, mas é sempre bom você qualificar as suas respostas, né? Por exemplo, na resposta do doutorado, na última seleção que eu fiz, eu estava lá completamente alinhado com a bibliografia mínima e estava também, né, atento ao que estava sendo produzido, o que eu poderia encaixar, né, de referencial teórico, de conceito, para a gente poder ir qualificando. Aí a sua pergunta que é muito objetiva. E como fazer isso, Hélio? Né? Veja, eu diria, na verdade, que a gente deveria fazer duas coisas, tá? Não só ver o que o professor especificamente está produzindo, mas ver, inclusive, também o que os orientandos estão produzindo. Porque o orientando está produzindo algo, basicamente vai partir de uma orientação do professor. Então, por exemplo, lá no site da Unicap existe um repositório, né, de teses e dissertações. Então, você pode ir lá, por exemplo, dar uma pesquisada, a minha dissertação de 2018, lá do mestrado, você pode encontrar lá dissertações, né, de turmas anteriores, né, teses das turmas mais recentes aí de doutorado, porque você vai ter uma noção, poxa, até para ter uma noção do que está sendo pesquisado e qual o tema que eventualmente você pode buscar, né? Então, esse repositório ele pode ser um ponto muito importante, né, nessa fase inicial, porque você vê o que está sendo produzido, quais são os temas, onde você pode se encaixar, né? Eu acho que essa é uma primeira questão. E no caso dos professores, a página do PPGD Unicap, tanto no Instagram quanto na internet mesmo, né? Aquela página lá, você vai lá, botar o www, tem também, corriqueiramente divulga as produções, os lançamentos, os eventos, aquilo pode dar um direcionamento, mas eu acho que até para você fazer um refino maior, imagina, eu tenho um alinhamento aqui com o direito do trabalho, então eu quero desenvolver, de repente, algum projeto aqui para tentar a seleção e pesquisar algo de direito do trabalho. Você pode, especificamente, dar uma olhada, né, individualmente ali, da produção daquele professor lá de direito do trabalho, porque também vai te dar um horizonte. Então, eu acho que não só a pesquisa do que os professores estão fazendo é importante, mas a própria produção, né, decorrente das orientações desses mesmos professores também são importantes. Eu sempre falo isso é importante, porque eu quero pesquisar ativismo judicial. Tá? O que você vai inovar em ativismo judicial, considerando que nos últimos 15 anos, talvez na área de direito constitucional, foi o que mais a gente tenha visto o pessoal pesquisar, né? Acho que, de repente, vendo esse filtro do que já foi pesquisado, do que já foi produzido, você pode ver de que forma pode se encaixar e pode apresentar, de fato, uma contribuição, né? Então, eu acho que é por aí.
Como disse, a página tem lá as publicações, né? Para você, de repente, fazer um refino aí no trabalho, você pode pesquisar, né, de um professor específico, de alguma lei específica, e ir por lápis mesmo e de um por um para poder fazer esse trabalho. Tem como fazer, né? Agora, se for aluno do curso, né, te orientando, tu já vai dar o filtro, né? Já vai dar a linha, dizer, ó, bicho, vamos por aqui, né? A gente trabalha isso, né? Exatamente o direcionamento, deixa o do gol, né? Na frente do gol. Ó, vamos lá. E a prova de línguas, como é que é? A prova de línguas aí é complicada? Baixa o diploma de proficiência? O que foi que tu fizesse com línguas? Fala um pouquinho da tua experiência aí na Unicap. Essa foi uma pequena dor de cabeça que eu tive no mestrado, mas que deu certo, e que eu não tive no doutorado, né? Veja só, até um certo tempo, eu acho que mais ou menos há 3 anos, até o edital de 2018, você tinha como fase da seleção uma prova de idiomas também. Ou seja, você indicava lá no ato de inscrição, geralmente era inglês, espanhol, italiano, alemão, francês. Né? Eram essas as línguas. Então você indicava e você fazia uma prova de idiomas. Geralmente era uma prova de compreensão. Então tinha lá um texto, algumas perguntas e você tinha que... não me recordo de prova realmente de tradução, né? Como geralmente é em outros programas. Mas era uma prova relativamente até mais simples, era uma prova de compreensão. Pois bem, o que acontecia até então? Quando você fazia a prova, se você não alcançasse a nota mínima de 7, mas mesmo assim você ingressasse no programa, né? Porque era comum, tá? A nota da prova de idiomas, ela não era diferencial para você reprovar. Imagina, 3 na prova de idiomas, cansei, não vou passar. Era possível, assim, porque ela tem um peso menor, né? No cômputo final da sua pontuação. Era muito importante a prova de conhecimento, a entrevista / defesa do projeto e a prova de título. Então, a prova de idiomas, ela correspondia a um percentual menor, o que gerava esse tipo de acontecimento, né? Tinha gente que não tirava nota mínima na prova de idiomas e mesmo assim conseguia entrar. Aí a pergunta, tá, aí ficava como? Aí o edital geralmente trazia a seguinte previsão. Você tinha até 1 ano após a matrícula no programa para apresentar, né, um certificado de proficiência. E aí são vários lá os certificados que você pode comprovar e etc. Eu estou contando essa história por quê? Porque nos últimos editais, 2019, 2020, não houve mais a prova de idiomas, tá? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Significa que você não tem que mostrar proficiência, você não vai ter que fazer nada relacionado ao idioma, não. Você tem a mesma lógica. No prazo de 1 ano, né, da matrícula, você tem que apresentar o certificado de proficiência. Então, o programa retirou essa fase, né, mas incluiu ela como uma obrigação do discente nesse prazo de até 1 ano. Então, em tese, você fica despreocupado como o idioma tem uma fase integrante da seleção, mas você continua tendo a obrigação de ser proficiente, né, no idioma. Lembrando que é aquela lógica também. Helder, quero fazer como você depois que eu terminar meu mestrado. Quero fazer o doutorado também e quero entrar na Católica. Acho que o programa vai ser bom. Tem prova de idiomas também, a lógica é a mesma, né? Você vai poder apresentar o certificado de proficiência 1 ano após a matrícula. Lembrando, tá? Tem que ser um idioma diferente daquele que foi o que você fez lá no mestrado. Então, nesse quesito aí, para quem de repente tem não tem um conhecimento tão, né, apurado assim no idioma, é bom também aprofundar, é bom fazer um estudo aí, porque esse certificado vai ter que ser apresentado. Ou seja, você não vai ter o problema na seleção em si, mas depois que entrar, você vai ter que arrumar esse certificado, né, com algum professor particular, fazer uma aulinha, para depois fazer a prova, né? E todo mundo acaba divulgando, né, no grupo, porque tipo, é um problema comum, né? Eu acho que no grupo do WhatsApp aí, do pessoal, dos alunos, vocês mesmo dizem, prova tal de idiomas, né, vai ter em tal lugar, né? Acho que acaba tendo... Mais fácil ali, tem um material aqui, tem um material assado, valor tal, tá tendo uma promoção, nesse sentido tem também as indicações, né? Que massa, que massa. E vamos lá, agora vamos para a parte que geralmente é 90% das perguntas. E o danado do projeto, cara? Como é que a gente elabora um projeto para a Unicap? Qual é o foco que eu tenho que dar? Você disse que tem várias linhas aí, vários professores, você pode fazer sobre diversos temas, mas assim, existe uma pegada, né? Cada programa tem a sua pegada. O que é que eu tenho que levar aí para a Unicap ou não? Eu posso fazer coisa aleatória mesmo, não tem uma pegada específica, porque, por exemplo, só para contextualizar, PPGDH ontem, fizemos uma live, o professor João Paulo disse que tem que ter uma pegada de direitos humanos, só que uma pegada bem prática. Né? Já em direito ao FPE na live, a gente viu que
tem algumas linhas que têm uma pegada prática e outras que são extremamente teóricas. E aí eu pergunto, para a Unicap, é uma pegada mais prática o projeto, uma pegada teórica? Como é que seria aí esse projeto? Bom, eu acho que a resposta seria muito parecida com essa aí que os colegas deram em relação à federal, tá? Porque a gente tem, de fato, linhas que são extremamente teóricas, né? E você vai fazer uma abordagem teórica, e tem linhas que comportam trabalhos realmente práticos, inclusive científicos, etc. Então, por exemplo, o pessoal de criminologia tem muito trabalho assim, o pessoal de penal, né? De criminologia, etc. Tem muito trabalho assim, analisando violência doméstica e familiar, os processos julgados numa vara tal. Recentemente a gente teve um aluno aqui, inclusive, aprovado na seleção da Unicap, que foi aluno nosso aqui no curso, e o projeto de pesquisa dele era analisar o impacto de remissão da pena pela leitura numa unidade prisional lá de Caruaru. Então veja que existe esse tipo de projeto com esse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, políticas públicas para população LGBTQIA+, né? Como é que o sistema carcerário como é que o Estado tem estabelecido políticas públicas a nível do sistema carcerário para essa população. Então, assim, a gente tem pesquisas, né, empíricas, pesquisas práticas, e tem também recortes extremamente teóricos, né? Por exemplo, vamos trazer um pouquinho aqui para mais próximo de mim, aspectos relacionados aí ao direito constitucional. Muita pesquisa relacionada à democracia, né? Internet hoje em dia, rede social, liberdade de expressão, pesquisas também relacionadas ao federalismo, ativismo judicial, a jurisdição constitucional. Então, eu acho que é uma resposta muito parecida, né, com a resposta que os colegas deram para a federal. Então, vai depender da tua linha, vai depender, se você vem para a gente, eu quero pesquisar algo em processo civil. Ou seja, desde que o CPC aí, 2015, foi promulgado, que a gente tem tido uma leva de projetos, alguns, né, com uma pegada bem empírica, analisando o impacto de uma determinada mudança, né, uma novidade do CPC, eu vi muita gente discutindo negócios processuais, discutindo arbitragem, né, falando sobre fazenda pública. Então vai depender muito, tá? Você vem para o curso, eu quero pesquisar direito do trabalho, eu quero pesquisar direito constitucional, tem alguma coisa aqui de direito privado, algo de criminologia. Então, o tema que você quer pesquisar vai fazer com que a gente dê esse direcionamento. Mas, efetivamente, eu vou reiterar, existem pesquisas lá que são muito teóricas e existem pesquisas também que comportam aí uma pegada mais prática, né, de resultados, de impacto e de análise realmente da realidade. Entendi. Agora, uma pergunta que eu faço para você, sobre essa questão de metodologia lá da Unicamp. Eles são muito apegados à metodologia, ao método, tipo, eu quero que você apresente o objetivo geral, específico, bem redondinho, ou eles têm uma flexibilidade maior e dizem assim, olha, você tem uma ideia boa, mas tem falha na metodologia, você consegue passar. Como é que é lá esse perfil da seleção? Bom, esse é um problema que a gente enfrenta muito, né? Tanto enquanto candidato, né, quanto professor que vai ajudar alguém que vai tentar entrar no programa. Talvez seja, Marcelo, o maior problema que os alunos têm, né? E que a gente, candidato, tem, a metodologia. Será que está alinhado? Será que não está alinhado? Veja, por experiência, né, de ter participado de 2 seleções, de ter ajudado algumas pessoas, né, aqui no curso a ingressar nos programas, tem se endurecido, né, essas análises dos aspectos metodológicos. E vou explicar por quê. Tá? Olha só, a gente sabe que a metodologia, né, a resposta ao problema de pesquisa, ela vai comportar um caminho que você vai precisar trilhar. Então não adianta eu chegar aqui e dizer que eu quero saber qual é o conceito, ou em quais casos o Supremo Tribunal Federal inadmite, né, nega seguimento a mandado de segurança originário. Aí vai lá eu querer fazer uma pesquisa empírica, saber quais são os argumentos que o Supremo Tribunal Federal utiliza e coloco no meu projeto dizendo que não, eu vou analisar o conceito disso, o conceito daquilo, vou explorar o referencial teórico de fulano, de Beltrano. Não tem lógica nenhuma. Você apresentar um problema de pesquisa que é eminentemente prático e dizer que o modo de resolução desse problema de pesquisa é a partir de uma exploração teórica de determinado autor. Não faz sentido, né? Então, assim, tem um elemento que a Patrícia, né, não sei se ela está por aqui, que é a minha amiga que divide o curso aqui comigo, a gente pega muito no pé dos alunos nesse sentido, né? Olha, não adianta querer apresentar um problema de pesquisa e dizer que você vai responder esse problema de pesquisa ou vai tentar responder com um método que não tem qualquer relação, né? Então, um aspecto extremamente importante.
Se você tem uma pesquisa, né, um tema, uma problemática que você apresenta no seu projeto, uma relação completamente inadequada, né, do método que você vai utilizar para poder resolver aquele problema, né, óbvio, né, óbvio. E aí aquela lógica da própria pesquisa, né? Talvez se eu fizer uma análise de um projeto e realizar minhas sugestões para melhoramento, para aperfeiçoamento, sejam observações que você, Marcelo, enquanto examinador, enquanto orientador, vai apresentar uma outra possibilidade, vai dar uma outra sugestão, uma outra orientação. Cada examinador tem uma perspectiva, tem uma visão, né? E, óbvio, algumas coisas podem, ó, isso aqui talvez, né? Aí vem a sugestão, isso aqui talvez possa ser modificado, né? Talvez se você ingressar no programa, você pode balizar com o seu orientador um ajuste disso, um ajuste daquilo. Pequenos ajustes, eles são absolutamente possíveis e vão acontecer, inclusive, no próprio desenvolvimento da pesquisa. Você próprio, enquanto aluno ou aluna, no desenvolvimento do curso, estudando a disciplina, você vai pensar isso. Eu acho que, de repente, isso daqui poderia ser ajustado de tal ou qual forma. É normal o ajuste, mas o que não pode, né, é você ter um problema de pesquisa cuja solução se dará por um método completamente inadequado para a resolução daquele determinado problema. Então, a título até de conclusão, para o pessoal entender, a metodologia é um requisito extremamente importante, né? Tem que ser levado em consideração e é o alinhamento que precisa ter, né? Que o perfeito encaixe entre o problema de pesquisa e o modo como você está querendo resolver e como você vai apresentar a solução para aqueles problemas. Então, nesse sentido, tem sido realmente muito importante. E a gente aqui bate muito nesse pé, né? Bate muito nessa tecla. Beleza. Ó, me diz uma coisa aí, entrando aí nas perguntas finais. Como é que é a concorrência na Unicamp? Tá muito alta? Tá na média? Como é que tá sendo aí nas últimas seleções? Se tu tivesse uma noção tanto para mestrado como para doutorado. Veja, aumentou consideravelmente. Na verdade, tem aumentado. A tendência é que a cada ano haja uma procura maior. Porque veja que interessante, viu, Marcelo? Você falou algo no início aí que realmente é verdade pura, né? O programa está muito bacana, né? Tem produzido muita coisa boa, tem ganhado uma notoriedade, etc. Ó, primeiro, tem gente vindo de todas as cidades de Pernambuco, praticamente. Zona da Mata, Agreste, Sertão. Né? Em Pernambuco está vindo gente fazer a seleção aqui de tudo quanto é lugar do estado. Do Nordeste, conheço gente do programa de praticamente todos os estados aqui. Paraíba, que é aqui do lado, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? Ceará. A gente da Bahia também fazendo, né? Estudando aqui no programa. A gente já tem notícia de gente do Sudeste vindo para cá estudar também, né? Porque a linha de pesquisa tem aqui um professor, tem uma temática que é o que a aluna quer pesquisar, então ela se encaixa bem nesse programa. Então, assim, isso tem gerado o quê? O aumento da procura, né? Então, consequentemente, a gente tem notado esse aumento da concorrência. Eu não vou dizer assim em termos, digamos, em termos definitivos, a concorrência é alta, a concorrência é mediana, a concorrência é baixa, porque a gente teria que ter um outro parâmetro, sei lá, uma outra instituição privada, uma instituição pública, mas a questão é, não pense que é a instituição privada, vou lá, vou fazer minha seleção, vou entrar, vou pagar minha mensalidade, está tudo certo. Não, tem concorrência, tem gente que reprova, cada vez mais o programa tem endurecido, né? Não que fosse de qualquer jeito, mas à medida em que o tempo vai passando, que a concorrência vai aumentando, óbvio que o programa vai criando mecanismos ali para poder filtrar. Infelizmente não tem vaga para todo mundo, né? Pelo menos, né, em cada seleção específica não tem vaga para todo mundo. Então o programa tem que ser rigoroso nesses aspectos, né, teóricos, nesses aspectos metodológicos, no encaixe, né, do projeto do candidato naquele programa, que é algo que eu aprendi no meu processo de orientação no mestrado, né, com o meu querido orientador, o professor Glauco, e eu não esqueço nunca disso e levo isso para a minha carreira como docente também. É algo que a gente já está falando aqui desde o início. Olha só, não adianta você ser o melhor candidato, não adianta você ter o melhor projeto, não adianta você fazer a melhor seleção. O seu projeto tem que dialogar com o que o programa pesquisa. Por que isso? Porque o programa tem que ter condições de lhe ajudar. Não adianta, não, eu quero entrar nesse programa porque eu gosto. Tá, mas qual é o professor que vai te orientar? Qual é o professor que vai te sugerir? Vai, né, bibliografia, vai eventualmente dialogar com você para aperfeiçoamento do seu trabalho. Então, isso é um aspecto também que a gente fala muito, né? Esse alinhamento aqui, essa finalidade, essa afinidade do tema que está sendo trabalhado no projeto com o que o programa pesquisa. Mas, enfim, concorrência, mas que
fazendo tudo, né, ali correto, né, se preparando bem para a seleção, depois fazer a seleção e comemorar a aprovação, né? Ninguém garante nada, mas uma seleção que, apesar da concorrência, dá para passar com certeza. Você falou uma coisa que é curiosa, e o pessoal acha que é particular, vou fazer, vou pagar, tô dentro, vai ser mamado. Não vai ser não, velho. Né? Você lá dentro vai sofrer, você vai ter que fazer produção. Se você tiver alguma bolsa aí, você vai ter que prestar contas dessa bolsa com produção acadêmica, por aí vai. Vamos falar aí das bolsas. Como é que é a questão de bolsas na Unicap? Na minha época, né, quando eu era aluno, me dizia o seguinte: a Católica dá bolsa para o primeiro, segundo, terceiro colocado, né, que é um desconto na mensalidade. E aí, fora essa, tem bolsa que você recebe para pesquisar? Como é que tá a situação aí? Conta aí pra gente. Essa questão é uma meia-verdade, Marcelo. A gente pode ver isso a partir do copo meio cheio, meio vazio, aquela história, né? Dá bolsa para o primeiro, para o segundo, para o terceiro colocado. Não é bem assim a história, tá? Deixa eu tentar explicar isso aqui de alguma forma. Primeiro, né, só para concluir, para não perder o raciocínio em cima dessa última questão que você falou, a instituição privada, não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Não, é um programa como qualquer outro. O PPGD, um programa de pós-graduação que precisa preencher requisitos, precisa cumprir metas, precisa ter defesa, precisa ter produção, ou seja, a dor de cabeça numa pública, né, vai ter dor de cabeça também numa privada. É muito comum, eu tive colegas de mestrado lá que foram fazer doutorado na Federal, né, aqui na Paraíba, e a gente conversa e troca ideia, poxa, dor de cabeça também, aquilo que a gente passou lá, aqui tem também. E a recíproca também é verdadeira. Eu estudo com gente no doutorado que veio de mestrado em instituição pública, né? Então, é dor de cabeça do mesmo jeito. Mas, voltando a essa questão de bolsa, olha só. Geralmente, existem bolsas por turma, tá? Na verdade, bolsas para o programa, e o programa acaba distribuindo ali para as turmas, né? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Nos últimos anos também, né, num diálogo aí com as ações afirmativas, com a necessidade de maior inclusão e etc., o programa tem incluído também bolsas, né, para pessoas negras, para a comunidade LGBTQIA+, né, para populações, né, para povos originários, enfim. O programa também tem procurado, né, pessoas com deficiência também, o programa também tem procurado dialogar com essas questões mais intensas assim, relacionadas à inclusão mesmo. O que é que acontece? Por ter essas bolsas por turma, o programa tem que encontrar critérios para poder fazer essa distribuição. Né? Por isso que eu disse que isso é uma meia-verdade, dizer que a instituição ela dá bolsa para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Isso é um dos requisitos que se leva em consideração para a distribuição, para a concessão da bolsa. Por quê? Porque, veja, tem históricos, né, de seleções que magistrados passaram em primeiro lugar na seleção, né, servidores públicos passaram em primeiro lugar. Naturalmente, a bolsa é para quê? É para a manutenção e o auxílio daquele discente para que ele consiga se dedicar à pesquisa, sem a qual ele não teria condições, eventualmente, por condições financeiras, de continuar no programa. Então, quando eu disse que seria uma meia-verdade, é porque nem sempre é assim. Tem gente que passa em primeiro lugar, assim, por exemplo, não sei se existe alguém que está vendo a gente aqui que se encontra nessa situação, mas até bem pouco tempo o Tribunal de Justiça aqui do Estado tinha um convênio com o programa, então financiava parte do valor da mensalidade, ou em algumas situações até integralmente, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, etc. E naturalmente um servidor que passa uma colocação como essa, ele não vai ter direito à bolsa. Né? Há históricos assim de se levar em consideração outros critérios, não é só a colocação é uma delas. Então você tem que levar em consideração a questão da condição financeira também, né? Se o candidato ali, a candidata aprovada, não tem nenhum outro vínculo empregatício, né? Um vínculo da qual ela extrai algum tipo de renda. Então isso é uma questão, né? Há uma mescla desses critérios aqui para a atribuição de bolsas. E aí, naturalmente, são bolsas da CAPES, né? Só que existem outras formas também que a gente tem notado. Inclusive, já falei uma delas aqui, que é a FACEP, né? Semestralmente, a FACEP publica editais, e aí os professores do programa têm feito isso, têm enviado projetos para ver se conseguem aprovação. Muitos deles conseguem, e aí depois isso é internamente distribuído para os alunos do programa. E tem também, essa de forma até um pouco mais remota, mas acontece, tem a FASA, né, que é a fundação lá na própria Unicap, e ela oferece algumas bolsas semestralmente. Então, veja, você tem ali 3 possibilidades, né? CAPES,
FACEP e também a FASA. Se você me perguntar, Helder, são quantas bolsas, afinal de contas? Não tenho como te dizer. Isso é algo muito, assim, depende muito de uma questão, né? A bolsa do programa. Então, imagina, eu estou com bolsa e tenho um prazo para poder fazer a defesa da minha tese. Então, essa minha bolsa, ela vai ser repassada para um outro candidato após a minha defesa, dentro desse prazo regulamentar. Se eu defendo antes do prazo, ótimo, porque eles têm a possibilidade de redistribuir antes do prazo. Então, se trabalha muito com essa questão de fazendo realocações. Então, há anos em que você tem 4 bolsas, há anos que você tem 5, ou tem histórico de anos que houve aí também um pouco mais de bolsas também, né? Você lembra da história, logo no início do doutorado, teve uma quantitativa enorme, né? Teve um quantitativo assim enorme. Praticamente todo mundo teve direito à bolsa, o programa estava começando no doutorado e etc. Então, assim, há possibilidades, né? Há possibilidades. E aí, isso depende de quê? Depende da boa seleção, depende da qualificação, depende de como, né, o candidato ali vai ingressar no programa. E aí, reitero, a classificação ela é um dos requisitos. Reitero, não adianta você. Né, aqui também a gente tem exemplo. Óbvio, quando você está nome por questão ética, mas dono de grande escritório aqui no estado passou super bem colocado na seleção. Segundo, primeiro, terceiro lugar, para ganhar bolsa, obviamente que não, porque reconhecidamente não precisa, né? Então levem isso em consideração. Não é apenas, isso é um critério extremamente importante, mas não é só isso que leva a gente a ter bolsa. Então, tu me diz assim que, basicamente, quem tem alguma renda praticamente não ganha bolsa, né? Geralmente fica para quem não tem a renda, ou pode acontecer da pessoa ter renda, ser advogado, ser servidor e acabar conseguindo por algum desses outros programas que não sejam... Isso é uma, digamos assim, Marcelo, uma outra meia-verdade que se publica por aí, tá? Porque eu tive a oportunidade, inclusive, no ano passado, né, de ver lá a comissão de bolsa e tal, enfim. E na época do mestrado também, que eu era o vice-representante da minha turma, então a gente sempre participava das reuniões com o colegiado. O que acontece? A CAPES, né, a portaria da CAPES, que regulamenta essa questão de concessão de bolsas, ela não proíbe expressamente, prestem muita atenção nisso aqui, ela não proíbe expressamente que seja impossível se atribuir bolsas para quem tem algum vínculo remunerado, tá? O que ela diz é o seguinte: quem tem vínculo empregatício não pode receber a renda. Aliás, não pode receber a bolsa, ok? Se você é um profissional liberal, em tese você não tem vínculo empregatício, né? Um advogado, por exemplo, que tem ali uma renda, óbvio, né? Vai apresentar declaração de imposto de renda, tem toda uma questão de documentação que você vai precisar analisar para que se veja a sua condição financeira. A gente precisa observar esse detalhe, tá? Mas o que a CAPES diz é o seguinte: você até pode ter um vínculo empregatício, né? Ter uma renda, desde que isso decorra da atividade de pesquisa. Por exemplo, se nós somos professores, temos os nossos vínculos empregatícios, a gente pode ter bolsa, assim. Por quê? Porque a nossa atividade de docente ela decorre da nossa atividade de pesquisa e vice-versa. Né? Então, nesse quesito, a CAPES não proíbe. Muita gente faz uma interpretação, digamos assim, muito literal, mas ela não fala isso. Ela proíbe que se atribua a bolsa para quem tem vínculo empregatício. Agora, se o vínculo empregatício for decorrente da atividade de pesquisa, aí não tem nenhum problema, entendeu? Óbvio, né? Reitero, vai ser feita uma análise documental, né? Declaração de imposto de renda, de bens, etc. E aí pode chegar a uma outra conclusão, mas é mais ou menos por aí. Entendido, meu caro. Mas vamos lá. E aí eu acho que pegou bem parte das dúvidas gerais, pelo menos que eu recebo aqui no Instagram, que a gente recebe aí quanto professor, quanto docente aqui, que está fazendo mestrado, doutorado. E aí eu queria saber agora de você, o que é que mudou na sua vida fazer mestrado e fazer doutorado? Né? O que é que você diria assim, porra, tem uma galera assistindo aí, vai ter uma galera que vai assistir no YouTube, e você dissesse assim, porra, o que é que mudou na vida de Helder? Ser mestre ou ser doutor? Se realizou pessoalmente, não realizou? Qual é o caminho que você está trilhando? Enfim, agora é seu depoimento pessoal do que fazer isso tá melhor aí na sua vida, melhorou na sua vida. Marcelo, rapaz, olha, eu ia dizer para você, olha, isso é uma pergunta que de minha parte ela comporta uma resposta muito longa para poder contar a história toda. Mas olha, eu diria para você que a minha vida, ela deu... veja, a minha vida, ela deu um giro de 360 não, o pessoal de 180, né? Porque senão você volta para o mesmo lugar. Mas a minha
minha vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente. Tá? Eu ter feito o mestrado, né? Já no mestrado, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá na Faculdade de Igaraçu, já no mestrado, eu tive minha primeira experiência profissional como docente. Já dava aula desde 2013, na época de monitoria, de estágio docente, depois no mestrado, e etc. Mas foi no mestrado mesmo que me possibilitou ter a primeira experiência profissional como docente, que inclusive vai fazer 4 anos agora, né, que formalmente eu me tornei professor, e hoje eu vivo integralmente da sala de aula. Eu não tenho outra renda, senão a renda que eu tiro das aulas que eu dou em graduação, em pós-graduação, em preparatório, etc. Então, isso foi, ter feito o mestrado, né, foi o rumo definitivo que eu precisava ter na minha vida para realmente olhar para frente e falar, eu quero ser, é isso mesmo que eu quero, eu já tinha desejo, já queria ser professor, já achava que eu tinha aptidão e etc. Mas no mestrado, realmente, eu disse, olha, não tem como, é isso aqui mesmo que eu quero da minha vida. E essa qualificação especificamente, ela me deu a oportunidade de iniciar a carreira docente. E aí, após a conclusão do mestrado, foram outras e outras oportunidades que foram surgindo, né? E trabalhos em outras instituições. Terminei o mestrado. Uma semana depois de ter terminado o mestrado em 2018, ter feito a defesa, eu estreiei em pós-graduação, fui dar aula em especialização, eu dei aula na ICES em Caruaru, né? Foi até você, inclusive, quem fez aquela indicação à época para mim. Dei aula na Unifacid em Campina Grande, aula na Unifacol, nos polos lá de Surubim, de Limoeiro, etc. E logo depois, né, a necessidade de qualificação, de continuar estudando, de continuar me aprimorando, essa mente inquieta que a gente tem enquanto docente, a gente tem que estar o tempo todo, né, se atualizando, lendo um negócio aqui. Às vezes eu já me peguei maluco, assim, tá com 3, 4 livros lendo ao mesmo tempo. Mas como é que eu estou fazendo isso? Não é possível, né? Mas é a mente inquieta que a gente tem de buscar o conhecimento, de procurar esse aperfeiçoamento técnico profissional. Mas, assim, para sintetizar bem a ideia, foi o passo mais importante que eu dei na minha vida profissional. Diga-se de passagem que eu abri mão, inclusive, de uma assessoria, de um cargo em comissão, num tribunal específico, na assessoria de desembargador, para dar aula. Que era o que eu queria para a minha vida profissional. Eu entendia que o passo precisava ser dado e foi isso que aconteceu. Então, assim, eu sou completamente realizado, apesar de tudo. Eu falei isso recentemente, né, numa banca de monografia que eu participei em outra instituição. 2 alunas minhas, ex-alunas, né, uma ex-orientanda de monitoria e a outra ex-orientanda de iniciação científica, escreveram as suas monografias, inclusive eu escrevi artigo com as duas. Elas escreveram as suas monografias, uma com o tema que eu pesquisei no mestrado, né, e a outra com o tema que eu estou pesquisando no doutorado. E aí eu até falei isso, ó, isso aqui não tem preço. Apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que a gente passa, por isso que eu reiterei a sua importância, né, nessa popularização de realizações de sonhos, né, de pessoas que querem, que olham isso muito distante, mas quando se aproximam, quando, né, participam de uma live simples, né, como essa aqui que a gente está dialogando, trocando ideia, tirando dúvida, etc., vê que isso é possível de acontecer, né? Então, a docência, hoje, apesar dos pesares, das dificuldades, né, da ausência de reconhecimento, etc., ela me realiza 100%. Tá? Eu sou hoje 100% realizado com aquilo que eu faço, com, né, as minhas aulas, né, e mais ainda, de ver que o fruto do nosso trabalho gera algum tipo de resultado, como, por exemplo, alunas e alunos entrando em mestrado, entrando em doutorado, passando em exame de ordem, passando em concurso e assim sucessivamente. Então, ter entrado no mestrado foi o passo definitivo para prosseguir, né, a minha vida profissional. Não, perfeito, assim, eu gosto de ouvir você falar, porque você sempre dá contexto, assim, você é um cara que a gente fala pouco, e você deixa aí, ó, vai falando, enfim, relato melhor impossível, né? E eu faço das suas palavras as minhas, assim, mudou minha vida totalmente, né? A gente foi contemporâneo lá na FACIG, na faculdade que a gente deu aula lá juntos e tal, tá os dois começando ali, né? Naquela vida acadêmica, eu extremamente deprimido, porque, enfim, as faculdades estavam começando a diminuir, fazer cortes e tal. Entrar lá abriu o horizonte total pra gente ir para outros lugares, né? E galgar outras coisas, né? Cada um na sua rota. Você foi muito mais acadêmico do que eu nesse requisito aí. É muito bom te ver aí dando aula em cursinho, dando aula em mestrado, doutorado, desenrolado e sendo referência aí. Em breve vou ligar a TV e vai estar lá você dando entrevista. Já teve, né? Já teve, por sinal, né? Tirando dúvida aí da galera jurídica. Teve uma rapaz. Teve uma carro de novo. Ah, eu tô ligado. Eu cheguei, tá no crime agora? Não, quiser tirar uma dúvida constitucional, eu tirei a dúvida, cara. Não tem o que fazer, não.
como é que diz? A dúvida não cheira, né? Pecúnia não olha e a dúvida não cheira. A dúvida de onde vier. Ó, meu caro, eu agradeço demais pela conversa de hoje. Já estamos aí com mais de 50 minutos de conversa. Rendeu pra caramba. Vai pro YouTube, vai ficar salvo aqui essa nossa live. Agradeço demais. Tenho certeza que vai tirar dúvida de muita gente, vai ajudar muita gente aí. Sempre é assim, né? Às vezes o impacto na hora a gente não percebe, mas durante a semana vai vir. Ó, vim na live, cheguei lá, vi naquele vídeo do YouTube e por aí vai. Tá bom, Helder? Um abraço para você, meu caro. Agradeço demais essa tarde calorosa de sábado e a gente se vê por aí, meu filho. Obrigado pela oportunidade. E estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Um abraço, Marcelo. Simbora, meu velho. Um abraço.